Olá malta, bem-vindos à quarta parte da série sobre o Descent. Hoje vou concentrar-me no turno dos heróis e naquilo que eles podem fazer durante o seu turno. Existe também o turno do Overlord, mas eu vou-me concentrar só no turno dos heróis para que as pessoas tenham mais ou menos uma ideia daquilo que conseguem fazer. Portanto, para começar a informação do turno dos heróis, tenho de mais ou menos dizer como é que é a ordem de jogo. Portanto, a ordem de jogo, nomeadamente, vai ser o turno do primeiro herói, depois o turno do segundo herói, depois o turno do terceiro herói e por aí fora, até jogarem os heróis todos, e depois o turno do Overlord. No turno dos heróis, tem também uma sequência importante de coisas a fazer. A primeira coisa que vai acontecer vai ser aquilo que se chama o Refresh Cards. Portanto, se vocês se lembram aqui do escudo, que se for usado para cancelar uma wound é gasto, digamos assim, portanto fica exhaust, fica exausto. A primeira coisa que vai acontecer é todas as nossas cartas vão ficar novamente disponíveis para serem usadas. É a primeira coisa que acontece. De seguida, podem equipar equipamento. Portanto, neste caso em concreto, o que vai acontecer aqui é os heróis têm o seu equipamento de base, mas isso não significa que seja a única coisa que possam carregar. Portanto, podem encontrar mais coisas durante a aventura, durante o cenário, que podem guardar. Podem encontrar, por exemplo, armas melhores, outro tipo de armas. E, portanto, podem guardar essas coisas no seu... no seu backpack, na sua, na sua, portanto, na sua, como é que eu dizer, na sua mochila, digamos assim. E neste caso, se encontrarem, por exemplo, vamos imaginar que um dos heróis tinha encontrado um bow, podia guardar o bow na sua backpack. Neste caso, o que podem fazer é, podem trocar de equipamento. Ou seja, se tiverem, onde é que está o equipamento? Que agora o perdi, fantástico. Se tiverem o equipamento, cá está. Se tiverem este equipamento, podem trocar e passam a ter este equipamento. Portanto, vamos imaginar que quer fazer um tipo de ataque diferente, portanto, pode trocar de equipamento. É uma das coisas que pode fazer. E a seguir, pode fazer as suas ações. Todos os heróis têm direito a uma ação durante o seu turno, sendo que, parecendo pouco, na realidade, há uma ação é composta por duas meias ações, digamos assim. Ou seja, podem fazer, na realidade, duas coisas que contam como se fosse uma única ação, digamos assim. O que é que os heróis podem fazer? Normalmente os heróis têm sempre de escolher qual é a ação que vão fazer por causa de cartas que podem ser jogadas pelo Overlord. Isso é uma coisa que eu vou depois exemplificar num outro vídeo. Mas no turno dos heróis, o que pode ser feito, portanto, são 4 tipos de ações possíveis que têm de ser designadas pelo herói. Ou seja, isto é importante para já, para o herói decidir o que é que vai fazer e para o Overlord saber o que é que o herói vai fazer. E segundo, para não poderem mudar as ações a meio. Porque é um jogo que tem é um pouco restritivo, dá muita liberdade aos jogadores, mas também é um pouco restritivo em alguns aspectos. Portanto, as ações possíveis são o run, ou seja, podem correr. E neste caso, o run, o que significa são duas meias ações de movimento. Neste caso, o movimento da personagem é multiplicado por 2 e é essa a ação que os jogadores fazem. Portanto, temos ali a Red Scorpion, vamos imaginar, ela pode fazer um movimento de 8 para onde quiser. Já que ela estava ali, pode fazer um movimento de 8 e avançar até onde quiser. Portanto, isto é aquilo que se chama um run. Uma outra coisa que pode ser feita vamos imaginar que os heróis estão ali, é fazer um battle. Um battle, na realidade, são duas meias ações de ataque. Ou seja, atacar 2 vezes. E neste sentido, um battle significa que os heróis pegam no seu ataque, vamos imaginar que seria o Ser Valadir ali com aquele esqueleto, rola os seus dados, os famosos dados, e efetivamente falhou, o que é mau, mas pronto, seria a sua ação, teria direito a um segundo ataque, porque foi o que escolheu fazer, e efetivamente faz a contabilização do dano e vê-se o resultado da ação. Uma terceira ação que podem fazer, ou um terceiro tipo de ação que podem fazer, é aquilo que se chama um advance, que é uma ação muito mais equilibrada, que neste caso é uma mistura das outras duas. Ou seja, é uma meia ação de movimento e uma meia ação de ataque. A ordem pelo qual fazem o movimento e o ataque é à escolha do herói, sendo que, inclusivamente,
é possível interromper o movimento para fazer o ataque. Neste caso em concreto, imaginando que o Ser Valadir estava ali, ele tem 4 de movimento e um ataque, o que significa que ele pode fazer o ataque e continuar o seu movimento. Portanto, é assim que funciona a ação de Advance, e neste caso em concreto, podia dar-se o caso do Ser Valadir conseguir derrotar o inimigo. Portanto, com este rol provavelmente conseguia, digamos assim, porque é um rol com muito dano, neste caso é um rol com 4, 5, 6, 7 de dano, mais um Surge, portanto, provavelmente o Surge não faz nada, mas 7 de dano contra um esqueleto. Ora, um esqueleto tem 0 de armadura e 3 de vida, provavelmente matava. Inclusive, se fosse mesmo um Master Skeleton, também o matava. Portanto, um bom ataque e conseguem ter assim mais ou menos a noção cinematográfica do que é que aconteceu ali. Pronto. A outra ação que pode ser feita é uma ação especial, que é aquilo que se chama um Ready. Portanto, é uma ação que envolve alguns tokens que cada jogador vai ter um conjunto de 4 tokens, portanto, que são estes. Já vou exemplificar cada um deles, o que é que cada um deles faz. E o Ready consiste em escolher ou um movimento, neste caso uma meia ação de movimento ou uma meia ação de ataque. Portanto, não pode escolher as duas, portanto, ou faz um movimento ou faz um ataque, e a seguir colocar em jogo um daqueles 4 tokens. O que é que os 4 tokens fazem? E é aqui que eu queria chegar. Os tokens têm efetivamente várias coisas possíveis de acontecer. Temos aqui este token, que é neste caso é a meia ação de aim. Portanto, isto faz tudo parte da ação ready. Atenção. Portanto, ready é colocar um destes 4 tokens e um movimento a uma ação. Portanto, um dos tokens que vocês podem usar é aquilo que se chama um aim. E o aim nada mais é do que garantir que vocês têm direito a um reroll durante o vosso próximo turno. E neste caso, o reroll pode ser a um dado, ou pode ser a todos os dados, ou pode ser apenas a alguns. Portanto, vocês é que escolhem o que é que vão rolar. Neste caso em concreto, esta ação de aim, está em jogo até ser usada, até o herói mexer, até levar dano ou até mudar de equipamento. Portanto, neste caso, é uma ação que pode ficar de um turno para o outro, mas é usada apenas unicamente uma vez, e o herói não pode mexer nem pode levar dano, senão é descartado. Outra ação que pode ser feita é a ação de Dodge, que é representada por este símbolo. A ação de Dodge é uma ação relativamente forte, porque é uma ação que não tem grandes restrições, ou seja, esta ação fica ativa até ao princípio do próximo turno deste herói específico, o que significa que o Dodge pode ser usado múltiplas vezes durante o seu turno ou múltiplas vezes durante uma ronda até ao princípio do seu turno. O que é que um Dodge faz? Faz efetivamente aquilo que estão a pensar. Obriga o atacante a fazer um reroll dos seus dados, que podem ser todos os dados, apenas alguns, apenas um dado, à escolha do herói. Vamos imaginar que havia este símbolo. Neste caso, o que acontece aqui, estes dois dados não são propriamente bons, portanto, o jogador usava o Dodge e obrigava o outro jogador a rolar os dados, o que foi uma boa decisão, porque tendo um X já sabem que falha. Portanto, automaticamente este ataque falhou por causa do Dodge do herói. Portanto, é uma forma de mitigar, e este Dodge, como eu disse, pode ser usado múltiplas vezes em múltiplos ataques. A seguir temos também aquilo que se chama um Guard, que é representado por este token. O Guard o que faz é aquilo que se chama um Interrupt Attack. Portanto, literalmente o que faz é fica em jogo até ser usado ou até o herói levar uma wound ou até o herói começar o seu próximo turno. O Guard vai permitir ao herói fazer um ataque durante o turno do Overlord. Porque recordo que basicamente o que vai acontecer aqui é estamos a adiar uma meia ação para poder usá-la no turno do Overlord. Portanto, imaginando que este bicho vem, já que os jogadores estão aqui, vamos imaginar que este bicho vem para aqui para tentar abater, e o Ser Valadir utiliza um guard, ou tinha escolhido um guard, e efetivamente gasta o seu guard e ataca primeiro o monstro que foi lá tentar meter-se com ele. Portanto, há aqui uma possibilidade
de fazer um interrupt attack e acabar por conseguir mudar aqui um pouco a parte tática do jogo. Portanto, esta é a terceira ação, é o guard para ser usado. Finalmente, tem também uma quarta ação, que é um rest, que, como o próprio nome indica, serve para recuperar, não vida, infelizmente não recupera vida, mas recupera fadiga. Volto a referir que a fadiga é usada pelos heróis para comprar mais dados, mais power dice, mais dados pretos destes, para um rol de dados. Portanto, neste caso, este é o ataque normal do Ser Valadir, são estes 4 dados, mas se o Ser Valadir gastar 3 de fadiga, pode acrescentar mais 3 dados. Qual é que é o problema da fadiga? Ela não regenera. Portanto, vamos ser obrigados a colocar uma ordem destas para recuperar a sua fadiga. Portanto, o que acaba por nos fazer perder meia ação para recuperar o uso de recursos que nós já gastamos. Portanto, é um jogo que também tem aqui um pouco de gestão de recursos. E, lá está, é um Eurogame, não é? Como é óbvio, gestão de recursos é um Eurogame. Obviamente que não, mas é um jogo que tem mecânicas muito fortes e muito sólidas. Portanto, estas são as 4 ações possíveis durante o Ready, que eu mencionei, e um jogador obviamente só pode usar uma delas para poder fazer a sua ação. Neste caso em concreto, isto é aquilo que os heróis podem escolher como ações. Há depois outras nuances, que é em termos do movimento. Portanto, o movimento pode ser usado para, obviamente, movimentar-se pelo tabuleiro, mas o movimento também é um recurso. É um recurso que pode ser usado e que pode ser gasto para fazer outras coisas. Por exemplo, abrir portas. Portanto, abrir uma porta custa pontos de movimento, mas o movimento tem outros usos. Eu vou exemplificar tudo o que pode ser feito com pontos de movimento e os seus custos. Portanto, por 0 pontos de movimento, um jogador pode apanhar um token que esteja no seu espaço. Por exemplo, o Ser Valadir pode apanhar isto. Pode apanhar este token. Sem problemas nenhum. Custa 0 de movimento. Ou pode também deixar cair um item. Portanto, este bow afinal não serve, mas pode deixar cair para a próxima, para, por exemplo, vir ali a Red Scorpion, apanhar o bow e ficar com ela. Para apanhar coisas do chão, já tem aqui, lá está, como eu disse, para apanhar coisas do chão não custa nada. Portanto, o que eu quis dizer foi que o Ser Valadir pode deixar cair o bow e no turno da Red Scorpion ela pode apanhá-lo também de borla. Portanto, acaba por ser uma vantagem fazer isto. Pode-se pensar, mas porquê é que não se entrega? Porque entregar coisas já custa movimento. Eu já vou exemplificar essa parte. Portanto, 0 de movimento, deixar cair coisas e apanhar coisas do chão. 0 de movimento. Com 1 de movimento, com 1 ponto de movimento, gastando 1 ponto de movimento, os jogadores podem usar um glifo para ir para a cidade e vice-versa. A cidade é representada por este token que aqui está. Portanto, o jogador gasta 1 ponto de movimento daqui e vai para aqui. E depois na cidade pode fazer compras, pode curar, pode fazer uma série de coisas, mas ir dentro da dungeon para a cidade custa 1 ponto de movimento. Pensem no Town Portal do Diablo. Okay? Abrem um portal, vão para a cidade, fazem coisas, voltam para o portal. E é basicamente o que custa 1 ponto de movimento. Outra coisa que pode acontecer, e que neste momento não está ainda visível, mas alguns cenários podem ter escadas, que depois vão ligar a outras zonas da dungeon, e subir ou descer uma escada contabiliza 1 ponto de movimento, porque são considerados espaços adjacentes, digamos assim. Portanto, é como se fosse um espaço. Usar uma escada é como se fosse 1 ponto de movimento. Com 1 ponto de movimento, podem também beber uma poção. Portanto, há aqui poções, como eu mencionei. Algumas das poções são... todas as poções são consumíveis, aliás. Beber uma poção custa 1 ponto de movimento. Há uma restrição relativamente às poções. As poções apenas se pode beber uma poção por turno. Portanto, os efeitos das poções não são cumulativas e só é possível beber uma poção por turno. Portanto, não vale a pena estar a tentar fazer grandes combos de poções, que maravilha,
porque elas não são cumulativas e só é possível beber uma por turno. Portanto, custa 1 ponto de movimento. Agora, por 2 pontos de movimento, o que podem fazer é podem abrir ou fechar uma porta, podem abrir um chest. Portanto, lá está, como eu disse, isto é um chest, não é um item, portanto, não é uma coisa que esteja no chão, é um chest. Podem abrir um chest gastando 2 pontos de movimento, ou podem também abrir uma porta trancada. Portanto, esta é uma porta normal. Algumas portas têm símbolos, portanto, são aquelas que se chamam as Runlock Doors, têm símbolos e precisam de chaves específicas. Portanto, abrir uma porta é sempre 2 pontos de movimento, independentemente do tipo de porta que for. Finalmente, também podem, por 2 pontos de movimento, reequipar. Portanto, se bem se lembram, havia a possibilidade de, antes do princípio do turno, fazermos um re-equip, ou seja, trocar o equipamento, mas no caso de haver uma vantagem tática em fazer isso durante o turno, é possível gastar 2 pontos de movimento para fazer isso durante o turno. Portanto, neste caso, quando por 2 pontos de movimento, fazemos isto. É também uma das possibilidades que podem ser feitas. Uma outra coisa que pode também acontecer, que vocês podem fazer, é gastar 3 pontos de movimento para passar por cima, ou para tentar saltar por cima de um pit. Um pit é representado por tokens destes. Há tokens de vários tamanhos. Portanto, há tokens de 1, de 2, de 3, de 4 espaços. Portanto, um pit, o que vai acontecer aqui pode ser colocado aqui para interromper o movimento, ou seja, para obrigar os jogadores a saltarem de um lado para o outro, ou darem a volta, que acaba por ser quase a mesma coisa. Mas alguns pits podem ser grandes o suficiente para, por exemplo, atrapalhar aqui este espaço. Portanto, temos aqui um pit de 2, se ele ficar quieto. Temos ali um pit de 2, o que significa que um herói que venha por aqui é obrigado a saltar por cima de um pit para poder chegar ao outro lado. Neste caso em concreto, este tipo de movimento custa 3 pontos de movimento. E finalmente, por 3 pontos de movimento também podem fazer compras na cidade. Portanto, como eu mencionei, 1 ponto de movimento para ir da cidade para a dungeon, ou vice-versa. Portanto, da cidade para a dungeon ou da dungeon para a cidade custa 1 ponto de movimento. No entanto, comprar coisas na cidade custa 3. Portanto, o que significa que ir à cidade comprar coisas custa praticamente um turno inteiro de movimento. Normalmente, como podem ver, os jogadores costumam ter 4 pontos de movimento, ou o dobro se fizerem um run. Normalmente, também para estas situações que serve um run, os jogadores podem, portanto, gastar movimento para ir para a cidade fazer compras e, eventualmente, voltar para a cidade no próximo turno. É importante que tenham noção que não é possível usar um glifo mais do que uma vez por turno. Que significa que usar o glifo para ir para a cidade significa que não podem voltar no mesmo turno, porque já usaram o glifo neste turno. Portanto, é importante também terem noção desta limitação e desta restrição. Outras coisas que também vocês podem fazer na Dungeons, como eu disse, portanto, é gastar os pontos de movimento dos recursos, gastar a fadiga para acrescentar dados e, efetivamente, são estas as ações que podem fazer. Quando todos os jogadores fizerem as suas ações e resolverem as suas ações, passa para o turno do Overlord. Mas o turno do Overlord eu vou deixar para um outro vídeo, que é para as pessoas também poderem perceber a situação deste vídeo um pouco melhor. Portanto, neste caso, voltando também à questão das poções, existem 5 tipos de poções disponíveis, 5 ou 6, vou confirmar. Vamos só confirmar, portanto, 1, 2, 3, 4 e 5. Existem 5 tipos de poções disponíveis, efetivamente é isto. Portanto, as poções que há, temos então aqui, recapitulando, temos uma poção de vida, que é esta. Esta poção, um jogador pode gastar 1 ponto de movimento, 1 ponto ou 2, já não me recordo, acho que é 1. Deixa-me só recuperar. Exatamente. Usar 1 ponto de movimento
Para beber esta poção o que faz é permite o jogador recuperar 3 pontos de vida, ou 3 wounds. A segunda poção que tem é também a poção de vitalidade, que usando 1 ponto de movimento podem beber a poção e recuperar toda a fadiga, o que faz com que não tenham necessidade de usar a ação de rest para recuperar a fadiga. Portanto, é também uma coisa boa que pode acontecer. Outra poção que vai acontecer é aquilo que se chama uma Power Potion. A Power Potion permite que um jogador role os 5 dados pretos no próximo ataque. Este efeito é cancelado se o jogador for atacado, for morto, aliás, ou se beber outra poção antes de atacar. Portanto, neste caso, esta poção o que permite é usar os 5 dados sem necessidade de gastar fadiga. Temos ainda a poção de invulnerabilidade. A poção de invulnerabilidade faz aquilo que estão a pensar. Portanto, o jogador bebe, o herói bebe, e o seu próximo ataque, ou melhor, o próximo ataque de que é alvo, faz com que o herói ganhe mais 10 para defesa. Portanto, neste caso, se forem ver aqui, a Red Scorpion tem 1, passará a ter 11 de defesa, o que significa que vai absorver 11 pontos de ataque antes de sequer levar dano. E, portanto, como podem ver, normalmente rolar 11 de dano é muito difícil. Portanto, temos aqui 4, 5, 6. Vamos lá ver se conseguimos chegar aos 11. 7, 8, 9. Não, é quase impossível. 11, 9. Portanto, vamos ver. Pronto, mais 2 aqui. Portanto, 11, ora 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tinha de haver dano em praticamente todos os dados para conseguir sequer bater ou conseguir passar pela armadura. E mesmo assim, 11 são diretamente absorvidos porque a pessoa dá mais 10. Portanto, dá mais 10 em cima da armadura que já tem. Portanto, é cumulativo. Portanto, a poção de invulnerabilidade é usada uma vez, mas vale bem a pena num caso de vida ou morte, digamos assim. E finalmente, a última poção que vocês podem usar é a poção de invisibilidade. A poção de invisibilidade, o que vai acontecer é que permite ao jogador ganhar a opção de stealth. E neste caso, a opção de stealth é uma... Vamos lá ver se eu consigo exemplificar o que é o stealth. O stealth é uma das habilidades que muitos heróis e muitos monstros podem ter. E o stealth o que faz é que... Deixa-me só confirmar. O que faz é que obriga o jogador, obriga o atacante que está a fazer alvo ao jogador com stealth a rolar este dado. Este dado é um dado transparente e é um dado que tem 2 x's. Portanto, acrescenta este dado ao atacante, digamos assim, ao jogador que está a atacar o alvo com stealth e aumenta a probabilidade de falhar. Portanto, como podem ver, é uma coisa que podem fazer. Portanto, stealth, a opção de stealth é uma opção que tem de ser muito bem usada porque a probabilidade, embora aumente, não é garantida. Portanto, é uma coisa também interessante de fazer. Neste caso em concreto, todas as informações que eu vos dei estão relacionadas com aquilo que os jogadores podem fazer no turno e também podem atacar, como eu disse. Portanto, atacar tem a ver com os dados. Tem a ver com estes dados aqui que podem ser usados. Para exemplificar como é que os dados funcionam, vou exemplificar aqui com o dado vermelho. Portanto, o dado vermelho, portanto, o 1 é o range, o coração é o dano. Portanto, 1 de range, 3 de dano. 2 de range, 2 de dano. 1 de range, 3 de dano e 1 surge. 2 de range, 1 de dano e 1 surge. E 1 X, que é o falhanço automático, 0 de range, 4 de dano. Portanto, o dado vermelho é um dado mais virado para dano. O dado verde também é um dado para dano, portanto 0,3, 1,2, 0,3, 0,2 surge, 1, 1, 0,2 surge, por aí fora. Portanto, o dado verde tem menos dano, mas tem mais probabilidade de ter surges. Depois temos o dado branco. O dado branco também tem bastante dano. Tem 1,3 e 1 surge, tem 1 X.
tenho 1, 3 e um surge, 1, 3 e um surge, 3 surge e 1, portanto é um dado que ou dá muito range ou dá muito dano, portanto há também a ter em conta este dado. Temos aqui o dado amarelo, que é um dado que dá muito pouco dano, mas tem sempre range, portanto 3 de range, 2 de range e um surge, 1 e 1, portanto tem sempre range, mas tem pouco dano. E temos finalmente o dado azul, que é um dado que tem muito range. Portanto, 4 surge, X, também é a possibilidade de falhar, 3, 1 surge, 1 e 2 de dano, 3, 2 de range e por aí fora. Portanto, dados de dano, o vermelho e o verde, o vermelho é mais forte. Dados intermédios, o azul e o amarelo, peço desculpa, o branco e o amarelo, o branco é mais forte. E dado de range é o azul. Portanto, são estas mais ou menos as combinações de dados. Portanto, olhando para as armas, portanto, se formos olhar aqui para a nossa espada, o que é que a espada faz? Tem um dado verde e um dado vermelho, o que significa que é uma arma para dar dano. Ao contrário, por exemplo, do bow, que é uma arma que dá menos dano, mas tem mais range. Portanto, são os dados, que é o dado azul e é o dado amarelo. Portanto, neste caso, é mais ou menos assim que funciona a ideia do jogo. Pronto, este é assim que funciona, como eu disse, o turno dos jogadores. Portanto, depois cada jogador faz o seu turno, completa o seu turno, passa para o próximo. Quando todos os jogadores completarem o seu turno, passa a vez para o Overlord, que é o antagonista deste jogo. Mas o Overlord nós vamos deixar para o próximo vídeo, tá bem? Portanto, espero que tenham gostado deste vídeo, portanto, com a exemplificação das ações. Sobre esta questão, então, se tiverem dúvidas também podem fazer no comentário. Podem também, se gostarem do vídeo, façam o like, não se esqueçam, podem subscrever o canal e espero ver-vos no próximo vídeo para aprenderem como é que funciona o turno do Overlord. Até à próxima!